Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Afonso e estamos em nossa nona aula. Hoje o assunto será a regra de 3, simples e composta. Estamos continuando o capítulo 5 sobre proporção. Vamos lá para a nossa agenda. Essa é a agenda de vocês com o conteúdo regra de 3 simples e composta, com grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. As atividades que vocês irão fazer são da página 148 até a 150. Mas antes de se aprofundarmos no assunto, vamos fazer algumas correções sobre a atividade anterior. Tá? Então vamos lá, gente. Essa atividade diz o seguinte: observe a miniatura de um carro e a escala em que foi construída. As dimensões reais desse modelo de carro são de 4,03 metros de comprimento, 1,54 metros de largura e 1,50 metros de altura. Usando uma calculadora, determine em metro as dimensões aproximadas dessa miniatura. Bom, gente, se você observar a miniatura, você tem ela aqui, ó, que as dimensões dela, as proporções dela é o que? É de 1 para 64. 1 está para 64. Significa dizer o seguinte, que 1 metro, a cada 1 metro da dimensão real, equivale a 64 equivale a 64. Desculpa, gente, só corrigindo, tá? Significa dizer o seguinte, ó, que esse 1 ele não é da dimensão real, ele é da miniatura, né? Então, é 1 metro da miniatura para 64 metros do tamanho real, tá? Então, por exemplo, se você construir uma miniatura de 1 metro, só um exemplo, equivale a 64 metros da miniatura real. Então, como é que você iria construir essa miniatura? Qual seriam as dimensões dela? Bom, gente, as dimensões você iria colocar o seguinte, ó, ia ser 1 para 64, né? Então, o que acontece? Você tem um modelo aqui, ó, o tamanho real dele, né? O comprimento. Então, você iria pegar esse valor e dividir por 64, né? Por exemplo, ó, 1 está para 64, então quanto está para 4,03 metros? Quanto está para 1,54 metros? Né? Então, em cima é o que você vai querer, que é para saber o tamanho, a projeção dessa miniatura de carro. Deu para entender, gente? Então você pega a calculadora e faz só a divisão, né? 4,03 dividido por 64. 1,54 dividido por 64. E 1,50 dividido por 64. Só isso, gente, tá? Na segunda questão, a gente diz que a escala é de 20 para 1. Certo? Então, os piolhos parasitam o couro cabeludo, alimentam-se de sangue humano e sua picada causa forte coceira. Qual é o comprimento real desse piolho em milímetros? Bom, gente, se você quer saber a dimensão dele em milímetro, você vai ter que pegar o centímetro e transformar em milímetro. Como é que a gente faz isso? Multiplicando. Né? Multiplica por 10. Por quê? Porque uma casa do centímetro para milímetro é apenas uma casa. Então, para cada uma casa, você acrescenta um zero. E a escala ele diz que é de 20 para 1. Então, como é que ficaria que você iria montar? Você faz uma proporção, certo? Você monta uma proporção de 20 para 1, assim como 40 para x. Por que 40? Porque o comprimento do piolho é de 4 centímetros. Aí 4 centímetros é a mesma coisa que 40 milímetros. Montada a proporção, você vai efetuar as multiplicações dos extremos para os meios, tá? Multiplica 20 vezes x e 40 vezes 1. O resultado você vai ter 2. Então o comprimento real desse piolho é de 2 milímetros. Terceira questão. Caio está construindo uma maquete e fez uma réplica de 5 centímetros de comprimento para representar uma casa de 15 centímetros de comprimento. 15 metros de comprimento.
Qual foi a escala utilizada por Caio na construção dessa maquete? A escala foi de 1 para 300, gente. Certo? Considerando que essa escala será mantida em todos os elementos da maquete, responda: quantos centímetros deve ter o edifício de 120 metros de altura? Tá? Então, a proporção vai ser de 1 para 300, assim como x está para 12.000. Por que 12.000? Porque ele não está querendo, ele não está querendo em centímetros, né? E ele deu o valor em metros. Então você vai pegar o metro e transformar em centímetro. Como é que a gente transforma metro em centímetro? Multiplicando por 100. Ok? Então, multiplicando por 100, você vai ter o valor aqui de 12.000. Montada a proporção, é só multiplicar os extremos pelos meios. O resultado vai dar 40. Então, o edifício deve ter 40 centímetros de altura. Uma praça retangular de 60 centímetros por 40 centímetros ocupa uma área de quantos metros quadrados na realidade? Bom, se já estão em centímetros, você vai ter que converter para metros, que é o valor que ele quer em metro. Certo? Como a escala aqui está em centímetros, você utiliza ela, depois você faz a conversão. Tá? Então aqui, ó, 1 para 300, assim como 60 para x. 1 para 300, assim como 40 para y. Tá? Então aí você está vendo as dimensões da praça, comprimento e largura. Mas aí ele quer saber quanto de área, né? Bom, encontrando o tamanho real da praça, ela equivale a 18.000 centímetros e 12.000 de largura, né? Então 18.000 centímetros de comprimento e 12.000 centímetros de largura. Feito isso, gente, vamos fazer a conversão, né, para metro. Mas antes disso, vamos calcular logo quanto equivale a área. A área é o que? É base vezes altura, né? Base vezes altura. Então você multiplica, ó, 18.000 por 12.000 e o resultado você divide, gente. Ou você pode fazer logo a divisão, né? Você divide logo aqui por 100 e aqui por 100 e multiplica, como ficou aqui, ó. 18.000 dividido por 100 fica 180, 12.000 dividido por 100 fica 120. Então, multiplicando aqui, ó, 180 vezes 120, você vai ter 21.600. Então, a praça ocupa, gente, uma área de 20.600 metros quadrados na realidade. Tá? Cuidado para esses detalhes, gente. Você tem sempre que fazer a conversão de centímetros para metro ou de metros para centímetro e assim por diante. Observe a planta abaixo da casa de Karina, né? Então, com o auxílio de uma regra, determine em metro as dimensões reais do quadro. Tá? As dimensões reais do quadro, pessoal, são de 4 metros por 2,2 metros. Ok? Aqui, ó, cuidado que você está com uma escala de 1 para 200. Então você vai fazer o seguinte, você vai medir com uma régua esse comprimento aqui, tá? E montar na escala. Ele está dizendo o seguinte, ó, que a cada 1 metro do quarto equivale a 200 metros na realidade. Tá bom? Então faça a medição aí e calcule. A área total, pessoal, a área de serviço, ó. O resultado vai dar 7,6 metros quadrados. A cozinha, o resultado é 11,2 metros quadrados. E a área do quarto 2 com o banheiro da suíte fica 16,2 metros quadrados. Tá? E você vai, eu não estou dando aqui os dados diretos, gente, porque precisa de uma régua, né, para fazer esse cálculo, tá bom? Em cima vai ficar o valor, né, da planta, certo? Que você mediu aí com a régua. E embaixo, pessoal, você substituindo aí por X, vai ser o comprimento e a largura, certo? Do tamanho real dessa área, né, da construção real. Ok, gente? Tranquilo? Bom, quinta questão. No mapa estão indicadas as capitais de alguns estados. Usando uma régua,
determine em quilômetros a distância real em linha reta entre Belo Horizonte e Boa Vista, tá? Belo Horizonte e Boa Vista, ó. Você pega uma régua, mede aqui e vê quantos centímetros tem. Qual é a escala? Ele diz que é uma escala, né, que vai de 0 a 780. Tá? Então, montando na escala, pessoal, por exemplo, a distância do mapa é de 4 centímetros. Então, você vai multiplicar 4 vezes 780. Então, o tamanho real, pessoal, é de 3.120 quilômetros. Até Porto Alegre, ó, a distância no mapa é de 1,7 centímetros. Então, você vai pegar esse valor e multiplicar por 780. Vai dar 1.326. E para Natal é 2,4 centímetros. Multiplicando, né? Multiplicando fica 1872. E é isso, gente, tá? Nossos exercícios bem rápido, para não perder muito tempo, né? Passar muito tempo corrigindo. Então, regra de 3, pessoal. Ó, a gente viu em anos anteriores que as duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando uma varia na mesma direção da outra. E são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. Por exemplo, ó, se você tem um comércio, né? Qual é a tendência do seu comércio? É o seguinte: quanto mais produto você colocar no seu comércio, o que é que vai acontecer com a sua renda, né? Ela vai aumentar, né? Então, quanto mais produto você tiver para vender, mais dinheiro você vai arranjar, né? Por exemplo, se você tem 10 shampoos, você vai arrumar o dinheiro de 10 shampoos. Se você tem 20 shampoos, você vai arrumar o dinheiro de 20 shampoos. Então, a grandeza da quantidade de produto pela grandeza de dinheiro que você vai arrecadar, elas são diretamente proporcionais. O que é uma grandeza inversamente proporcional? Ela vai em contramão daquilo, né? Ou seja, enquanto um aumenta, a outra diminui. Eu costumo dizer, pessoal, da velocidade e o tempo. A velocidade e o tempo são duas grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, se você aumenta a velocidade para chegar em um determinado lugar, o que é que vai acontecer com o tempo? O tempo ele vai reduzir, né? Se você sai para algum local em um carro, por exemplo, e o tempo que você leva a pé, digamos que seja 1 hora. Se você sai no carro, esse tempo de 1 hora ele vai o quê? Diminuir. Muito bem, gente. Então, quando uma grandeza ela vai, né, em contramão de outra grandeza, significa dizer que elas são inversamente proporcionais. Tá bom? Na regra de 3, a gente pode trabalhar com regra de 3 simples e regra de 3 composta. O que é a regra de 3 simples? Quando conhecemos 3 valores em uma proporção e desejamos determinar o quarto, usamos um método chamado regra de 3 simples. É o que a gente estava fazendo agora há pouco, né? Com as proporções de escala, as grandezas de escala. Ali é uma conta de regra de 3 simples. Como é que funcionaria com a grandeza diretamente proporcional, pessoal? Ó, por exemplo, ó, para a festa de aniversário de Bruna, serão preparados 5 bolos, sabendo que no preparo de um bolo são usados 300 gramas de farinha de trigo. Vamos determinar quantas gramas de farinha serão necessárias para preparar os 5 bolos, né? Então, inicialmente, chamamos o valor desconhecido de X, tá? Que é a quantidade de farinha, que eu não sei. E organizamos as informações no quadro abaixo. Então, pessoal, você organiza todas as informações que você tem no quadro. No quadro da esquerda, você tem a quantidade de bolos, né? Com um bolo, eu vou utilizar 300 gramas de farinha de trigo. Quantas gramas de farinha de trigo eu vou utilizar para fazer 5 bolos? Bom, aí quando você montar essas duas razões, você coloca uma igualdade. Então note que a quantidade de farinha de trigo necessária, ela varia de acordo com a quantidade de bolos. Portanto, duplicando a quantidade de bolos, a quantidade de farinha também duplicará. Triplicando a quantidade de bolos, a quantidade de farinha de trigo também triplicará. Reduzindo a quantidade de bolos à metade, a quantidade de farinha de trigo também será reduzida à metade. E assim por diante. Nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Certo, gente? Então, quanto mais você quiser, se você quiser aumentar a quantidade de bolo, você vai aumentar a quantidade de farinha de trigo. Se você quiser diminuir a quantidade de bolo, você vai diminuir a quantidade
de farinha de trigo, né? Então, isso são grandezas diretamente proporcionais. Então, assim, pessoal, podemos escrever a proporção. 1 está para 5, assim como 300 está para x. Multiplica os extremos pelos meios, você vai ter o valor de 1.500. Portanto, serão necessários 1.500 gramas de farinha de trigo para fazer os 5 bolos. Como é que funcionaria com a grandeza inversamente proporcional, pessoal? Por exemplo, para reformar a escola em que a Alice estuda, 12 operários pretendia gastar 30 dias. Como a data de início das aulas foi antecipada, é necessário que essa reforma dure apenas 20 dias. Considerando o mesmo ritmo de trabalho, quantos operários serão necessários para cumprir o novo prazo? Então aí você vai ter grandezas inversamente proporcionais. Por quê, pessoal? Inicialmente chamamos o valor desconhecido de x, que é o tempo de operário que vai ser necessário, né? E organizamos as informações aqui, ó. Quantidade de operário, 12 está para x, e a quantidade de tempo, 30 está para 20. Note que o tempo para realizar o serviço ela varia de acordo com a quantidade de operário, de maneira que duplicará a quantidade de operário. Ou seja, o tempo será reduzido pela metade. Triplicando a quantidade de operário, o tempo será reduzido à terça parte. Reduzindo a metade a quantidade de operário, o tempo será duplicado e assim por diante. Então essa grandeza ela é inversamente proporcional, gente, tá? Então quanto mais operários eu tiver, menos tempos eu vou ter para construir, né, ou para reformar a escola. Então assim podemos escrever a proporção de 12 está para x, assim como 20 está para 30. Então o resultado seria, né, 12 está para x, assim como 20 está para 30. Aí você fala, professor, mas não está errado. Não deveria ser 30 está para 20? Não, gente, porque quando a grandeza ela é inversamente proporcional, uma das razões ela deve ser invertida, tá? Ou essa razão aqui ou essa razão. Então, uma das razões ela tem que ser invertida, ok? Então o resultado vai ser igual a 18. Logo, para cumprir o prazo de 20 dias, serão necessários 18 operários. Portanto, precisarão ser contratados 6 operários a mais para cumprir o prazo. Tá, gente? Então, cuidado quando for fazer uma regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcional. Tá? Então, uma da razão você tem que inverter. Né? Coloca o de baixo em cima e o de cima embaixo. Bom, gente, agora a regra de 3 composta também leva os mesmos critérios, né? Por exemplo, para resolver situações que envolvem mais de 2 grandezas proporcionais, podemos usar um método chamado regra de 3 composta. Com grandezas diretamente proporcionais, ela funciona assim, ó, com a grandeza diretamente proporcional. O consumo de energia elétrica é medido em kWh. Um chuveiro elétrico que fica ligado 20 minutos por dia durante 20 dias terá um consumo de 30 kWh. Qual será o consumo do mesmo chuveiro se ele usar 40 minutos por dia durante 30 dias? Tá, gente? Então perceba que quando você estiver diante de uma regra de 3 composta, é porque você vai utilizar mais do que 2 grandezas. Nesse caso aqui eu estou utilizando 3 grandezas, né? Eu estou utilizando o tempo que o chuveiro elétrico fica ligado, eu estou utilizando a grandeza durante quantos dias e estou utilizando a grandeza da quantidade de consumo. Então perceba que está faltando uma grandeza aqui, ó, que é a quantidade de consumo. Eu tenho quantos minutos ele vai ficar por dia, né, e durante quanto tempo ele vai utilizar o chuveiro. Então inicialmente chamamos de x o valor desconhecido e organizamos as 3 grandezas no quadro. Então, ó, a primeira grandeza aqui, a quantidade de minutos por dia, 20 está para 40. A segunda grandeza, quantidade de dias, 20 está para 30, né? E o consumo, 30 está para x. Detalhe, tá, gente? Você tem que seguir aqui na ordem, ó. Por exemplo, ó, quantidade de minutos por dia, na quantidade de dias são 20. Tá? E assim por diante. Então, nesse caso, devemos determinar o consumo em quilowatts para uma quantidade de minutos por dia e para uma quantidade de dias, de diferentes quantidades apresentadas inicialmente. Para isso, vamos analisar a relação entre a grandeza do consumo de quilowatts e as demais, 2 a 2.
considerando a quantidade de minutos por dia e o consumo em quilowatts. Se aumentarmos a quantidade de minutos por dia, o consumo de quilowatts ela também vai aumentar, na mesma proporção. Então essas grandezas elas são diretamente proporcionais, tá? Então você pega, ó, de duas em duas e vai analisar se elas são inversamente ou diretamente proporcional. Então a grandeza, pessoal, de minutos por dia com o consumo de quilowatts, né? Minutos por dia com quilowatts, elas são diretamente proporcional. Então você deixa as razões do jeito que está, ó, 20 para 40 e 30 para X. Considerando a quantidade de dias e consumo em quilowatts, se aumentarmos a quantidade de dias, o consumo de quilowatts também vai aumentar, na mesma proporção. Então essas grandezas são diretamente proporcional, né? Então, pessoal, a quantidade de dias, ela também é proporcional à quantidade de consumo em quilowatts. Então você não vai inverter nenhuma razão. Assim, a grandeza consumo em quilowatts, ela é diretamente proporcional às duas outras. Tá? Então a quantidade de minutos por dia, grandeza diretamente proporcional. Quantidade de dias, grandeza também diretamente proporcional ao consumo em quilowatts. Então assim você resolve, ó. Você resolve. Você pode colocar isso aqui primeiro, igualdade esses dois, ou pode fazer do jeito que está aqui, certo? Então nesse caso, ó, você pega a grandeza que você quer descobrir, que é o consumo de quilowatts, e as outras, pessoal, você coloca depois da igualdade e multiplica normalmente. O resultado você vai ter x igual a 90. Portanto, usando um chuveiro 40 minutos por dia durante 30 dias, você terá um consumo de 90 kWh. Tranquilo, gente? Vamos ver como é que funciona a grandeza inversamente proporcional. É o mesmo critério que você vai utilizar lá, né, na regra de 3 simples, ó. Trabalhando em um escritório 8 horas por dia, durante 10 dias, Marcela recebeu R$2.000. Se trabalhar 6 horas por dia, quantos dias ela deve trabalhar para receber R$3.000? Inicialmente, chamamos de X o valor desconhecido e organizamos as 3 grandezas em um quadro. Então você tem a quantidade de horas trabalhadas por dia, quantidade de dias de trabalho e o valor recebido. Então nesse caso, pessoal, devemos determinar a quantidade de dias trabalhados, ó. Então ele quer saber a quantidade de dias trabalhados para uma grandeza de 6 horas trabalhadas por dia e para um valor recebido, diferente dos apresentados inicialmente. Para isso, a gente vai analisar a relação entre a grandeza, quantidade de dias trabalhados e as demais, 2 a 2, tá? Do jeito que a gente fez na anterior. Considerando a grandeza horas trabalhadas, né, por dia e a grandeza de dias trabalhados, tá? Vou analisar essas duas grandezas aqui. Depois vou analisar essa grandeza com essa. Tá? Então, se aumentarmos a grandeza de horas trabalhadas por dia, a quantidade de dias trabalhados vai diminuir na mesma proporção. Então, as grandezas, quantidade de horas trabalhadas por dia e quantidade de dias trabalhados são inversamente proporcional. Tá? Então, pessoal, se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, a quantidade de dias, né? A quantidade de dias, ela vai ser diminuída, né? Então são inversamente proporcionais. Considerando o valor recebido e a quantidade de dias de trabalho. Se aumentarmos a quantidade de dias de trabalho, o valor recebido também vai aumentar na mesma proporção. Então as grandezas valor recebido e quantidade de dias trabalhados são diretamente proporcionais. Então as outras grandezas são diretamente proporcional. Certo, gente? Dito isso, você vai ter que inverter, né, a razão que é inversamente proporcional. Como a grandeza, a quantidade de horas trabalhadas por dia é inversamente proporcional à grandeza de quantidade de dias trabalhada, escrevemos a igualdade invertendo a fração 8/6. Tá? Então 8/6 vai ficar o quê? 6/8. Multiplicando tudo aqui, ó, você vai ter o valor de x igual a 20, gente. Portanto, trabalhando 6 horas por dia para receber R$3.000, Marcela deve trabalhar, né, durante 20 dias. Tranquilo, gente? Portanto, trabalhando 6 horas por dia para receber R$3.000, Marcela deve trabalhar durante 20 dias. Existe ainda situações em que duas grandezas são inversamente proporcionais a uma terceira.
Nessas situações, escrevemos a igualdade invertendo as frações correspondentes a essas duas grandezas. Observe, por exemplo, ó, como determinar o valor de x no quadro em que as grandezas da coluna A e da coluna B são inversamente proporcionais à coluna C. Tá? Então você tem a coluna C e essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então o que é que você vai fazer? Você também vai inverter, né, essas duas razões que são inversamente proporcional a essa outra. Tá? Cuidado, gente, não é inverter as razões que estão depois da igualdade, não. É inverter a razão em relação a essa outra aqui, ó, onde está o x. Tranquilo? Suave? Gente, ó, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? E bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.